abranger esse tema tão importante que é a campanha do Novembro Azul, para chamar a atenção de você, homem, que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, ou então para você, mulher, que tem aí o seu marido, seu pai, seu irmão, e que muitas vezes está um pouco desleixado a questão da saúde. Não me dói nada, não sinto nenhuma dor, e aí que mora o perigo. A gente vai já falar sobre essas questões, sobre sintomas, aqui com o Dr. Bruno Miller, urologista, especialista nesse assunto. Mas, doutor, no bloco anterior a gente falava sobre a questão da próstata, que ela acaba tendo um crescimento ali anormal. Mas existe uma explicação que faz com esse crescimento aconteça? Já é uma célula tumoral que a gente chama? Ou, de fato, às vezes pode crescer a próstata e nem câncer ser? Então, Thiago, a maioria das vezes em que a próstata cresce, ela cresce de forma benigna, que é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né? Que é a grande responsável pela maioria dos sintomas que, quando o homem tem, ele é advindo da hiperplasia prostática benigna, tá? Essa glândula, ela realmente, Thiago, ela vai crescendo com o passar da idade de forma quase que programada. Hoje em dia tem alguns estudos muito interessantes da genética da glândula, e a gente sabe que, na verdade, toda a próstata vai ter um crescimento ao longo da vida, sabe? A gente já espera esse crescimento. Por isso que muitas vezes o paciente vai no nosso consultório, a gente fala, sua próstata está crescida, normal entre 20 e 25, mas a sua está com 40, mas não se preocupe, né? Por quê? Porque é um paciente já de uma idade mais avançada e que esse aumento é condizente com a idade daquele paciente, né? Se aquilo não está se traduzindo em sintomas, em perda de qualidade de vida, para ele, muitas vezes a gente vai só fazendo o segmento uma vez por ano, muitas vezes sem remédio, tá? Por quê? Porque esse crescimento a gente já espera. A gente sabe, inclusive, Thiago, que, na verdade, todo homem vai ter um crescimento da próstata. Todos os homens vão ter. Acontece que alguns deles vão ter com 40 anos, outros com 50, outros com 60, outros com 70, com 80, com 90, outros com 100, outros com 120. Então, na verdade, os homens que eles têm uma próstata considerada normal, quando faz o exame, na verdade a gente sabe que eles só não chegaram até a idade da próstata dele crescer. Algum dia ela vai crescer. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento de perto com o urologista, né? Esse é o motivo principal. Interessante, realmente, esse assunto. Então, por isso que a campanha de Novembro Azul não é para mim. É sim, todo homem, como o doutor acaba de nos afirmar aqui, tem esse crescimento. É claro, né? A gente sempre torce para coisa boa, que seja o benigno, mas se for a questão realmente que seja câncer, ele é muito silencioso no início. Qual é o momento que ele começa a apresentar sintomas e que sintomas são esses, doutor? Então, aqui, essa é a pergunta central mais importante para a gente entender o porquê de uma campanha tão grande que envolve o mundo inteiro. Então é o seguinte, o câncer de próstata, como a gente falou, nos seus estágios iniciais ele não tem sintoma, ponto. Essa é a resposta para a sua pergunta. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Nenhum. Nenhum. Exatamente por isso no começo do processo do câncer, né? Só que é justamente nessa fase, exatamente no começo do câncer, que ele não apresenta sintomas, que a gente precisa operar esse paciente, que a gente precisa tratar esse paciente. Então, se a gente esperar o paciente ter sintoma, e os sintomas seriam parecidos com o da hiperplasia prostática no primeiro momento, dificuldade para urinar, sangue no esperma, sangue na urina, levantar muitas vezes à noite para ir no banheiro, dores nas costas. Esse tipo de sintoma, quando ele surge, muitas vezes o estágio do câncer já está um pouco mais avançado e não é esse mais o paciente que a gente gostaria de tratar. Por quê? Como que funciona o tratamento? Vamos falar um pouco sobre tratamento. O tratamento ele é dividido em dois, entre doença, né, câncer localizado na próstata, câncer que atinge só a próstata, ou câncer que está já espalhado pelo corpo, chamado câncer metastático. São esses dois tipos de câncer de próstata que a gente tem. A questão da cirurgia, da radioterapia, a chance de cura que vai a 90%, ele só se aplica aos pacientes que têm o câncer localizado na próstata, que está restrito naquele órgão. Quando a gente tem um câncer já metastático, a chance de cura é muito baixa, né? Ao redor de 7%. Ou seja,
A gente precisa pegar os pacientes desse primeiro grupo, que é o grupo que tem doença só na próstata, que é exatamente o grupo de pacientes que não tem sintomas. E aí que eu falo, a gente tem que fazer uma campanha de conscientização, porque o cara tem que vir no médico antes de dar qualquer tipo de sintoma em se tratando de câncer de próstata, para, caso ele tenha um tumorzinho identificado, seja submetido à cirurgia e ter aquela chance de cura de 90%. Se ele espera ter sintoma para procurar o médico, ele corre o risco de ou ter uma doença benigna ou ter uma doença maligna. Se tiver uma doença benigna que está dando sintoma para ele, até que tudo bem. É a grande parte dos pacientes, é a maioria dos casos. A gente vai conseguir tratar, resolver a qualidade de vida do paciente. Agora, se ele tiver o azar de ter sintoma, ir no médico e for constatado que esses sintomas são por causa de uma doença maligna, um câncer de próstata, muito possivelmente esse paciente já não está mais naquele primeiro grupo de doença localizada. Ele já é um paciente que tem uma grande chance de estar no estágio mais avançado da doença. E aí ele já não tem mais os 90% de cura que a gente planeja, a gente já tem aqueles 7, 8% de cura. Falando em grosso modo, o tratamento do câncer de próstata metastático, o tratamento do câncer de próstata avançado, ele é muito ruim ainda nos dias de hoje. Ainda é muito ruim. Claro que tem um tratamento, existe uma solução, existe uma melhora, mas ele não se diferencia muito entre não fazer nada, por exemplo, entre não tratar, né? Se a gente não fizer nada, exatamente nada com os pacientes que têm um câncer de próstata, invariavelmente eles vão ter complicações lá na frente, futuras, e acabam até falecendo por causa desse tumor. Pacientes que têm um câncer metastático submetidos a um tratamento, eles também têm quase que o mesmo desfecho nos estudos clínicos do que o paciente que a gente não faz nada. Claro, tem uma melhor sobrevida, uma qualidade de vida um pouquinho maior, vivem um pouco mais, mas invariavelmente eles acabam adoecendo e morrendo por causa dessa doença. E isso é completamente diferente, mas completamente diferente quando o diagnóstico é feito precocemente, que aí o paciente se enquadra naquele grupo de 90% de cura de forma excelente, ele tem uma qualidade de vida quase que normal. E é por isso que eu volto a dizer, é muito importante fazer o diagnóstico não na fase avançada, e sim na fase precoce, que é aquela fase que não tem sintomas, né? Então esse é o objetivo principal da nossa campanha, essa conscientização. Não espere ter sintomas, procure o seu médico antes, é muito melhor. Bom, doutor, se no início, né, não se dá para saber ali se realmente não tem sintoma nenhum, não dá para saber se é um câncer ou não, ou até mesmo outras doenças relacionadas à próstata, quais são os exames que detectam, opa, isso aqui é câncer, não, isso aqui é outro tipo de doença? Que exames são esses? Maravilha. Então, na verdade, a gente tem, antes de até de falar de exame, a gente vai conversar com o paciente durante a consulta para saber quais são os fatores de risco que ele tem. Se ele tem algum fator de risco que coloque uma pulguinha atrás da orelha do médico, para o médico pensar assim, opa, esse é um paciente que tem um fator de risco a mais. Quais são os fatores de risco? Existem alguns. Existem 3 fatores de risco que a gente não consegue mudar, mesmo que a gente queira mudar, a gente não consegue, porque eles são intrínsecos. A idade, né? Com o passar da idade, tem mais casos de câncer de próstata. Isso é um fator que a gente não consegue mudar, porque afinal de contas todo mundo vai envelhecendo. Pacientes com pele negra, afrodescendentes, então a raça negra tem o dobro mais ou menos de risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Então isso também é um fator que a gente não consegue mudar, né? A raça do paciente. Então pacientes de cor de pele negra, a gente tem um cuidado maior em se tratando de câncer de próstata, tá? E pacientes com histórico familiar muito importante. Então, por exemplo, se meu pai ou se meu irmão, algum parente meu de primeiro grau, pai ou irmão, tem câncer de próstata ou teve câncer de próstata, o meu risco de desenvolvimento de câncer de próstata vai para o dobro. Eu tenho 2 vezes mais chance de desenvolver o câncer. E se eu tiver 2 parentes de primeiro grau com câncer de próstata, por exemplo, um pai e um irmão, ou 2 irmãos, o meu risco sobe para 6 a 10 vezes. Ou seja, só na conversa que o médico tem com esse paciente, ele já começa a identificar pacientes de risco, de maior risco. Tá? Então esses são os 3 fatores que a gente não consegue mudar. Idade, raça negra e histórico familiar. E tem 3 fatores que são fatores menos estudados, mas tão importantes quanto, só que são fatores que a gente consegue mudar. A gente consegue falar para o sujeito, sujeito,
vamos mudar isso aqui na sua vida que talvez a gente reduza a chance de ter câncer de próstata. São eles, o tabagismo, então a gente sabe que quanto mais a pessoa fuma, mais risco de câncer de próstata ela tem. A obesidade, a gente já sabe que pessoas obesas têm mais tendência a ter câncer de próstata, então a gente fala para a pessoa, ó, tenta entrar no seu peso ideal, porque isso previne o aparecimento de câncer de próstata. E o terceiro fator modificável é o hábito de vida saudável. Realização de exame físico, de exercícios físicos, com certa frequência, uma frequência aceitável, e uma alimentação saudável. Então isso faz com que o risco daquele paciente possa ser reduzido de acordo com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, etc. Tá? Bom, então, algumas pessoas acabam falando nessa questão da alimentação, procure comer alimento tal que você ajuda a prevenir o câncer. Existe um alimento específico que até a medicina indica, coma bastante desse produto que a questão, ele tem bastante nutrientes e acaba ajudando a prevenção. E se existe esse alimento, né, que nutriente seria esse que auxilia na prevenção, doutor? Pois é, a gente tem alguns estudos lá anteriores, até do século passado, que muitos cientistas queriam achar um ingrediente, né, um ingrediente-chave. Muito se falou numa época a respeito do tomate, a respeito do brócolis, né, que teria um certo fator de proteção no câncer de próstata. E realmente temos alguns estudos que mostram uma certa proteção desses alimentos, do tomate, do brócolis, na alimentação do ser humano. Acontece que também tem muito estudo que mostra que não tem efeito nenhum, né? Claro, é muito difícil estudar a alimentação do ser humano na prevenção de doenças. É muito raro isso acontecer. Então, apesar de muitas vezes a gente não ter um alimento específico para sugerir para o paciente e para a população, como isso, porque isso vai fazer você ter menos câncer de próstata. A gente não tem isso, mas apesar de a gente não ter esse alimento específico, a gente sabe que pessoas que têm uma alimentação mais gordurosa, com mais proteína animal, com mais industrializado, elas têm uma tendência maior a ter câncer. A gente não sabe falar exatamente o que, mas no grupo de pacientes que se alimentam pior, com mais gordura, com mais carne vermelha, proteína animal, e industrializados, esses pacientes têm mais câncer de próstata do que pessoas com hábitos de vida mais saudável, né, que comem bastante verdura, que tem uma redução da ingesta de proteína animal. Então isso é uma coisa que parece ter a ver com o desenvolvimento do câncer. Mas, que nem eu falei, a gente ainda não tem estudos 100% comprobatórios dessa questão. Você me perguntou anteriormente, a gente acabou não falando a respeito dos exames, né? Quais são os exames que a gente faz? Então, que nem eu falei, a gente começa, por isso que eu me perdi, a gente começa falando a respeito do histórico familiar do paciente, dos fatores de risco, e depois o médico, com base no risco desse paciente ter um câncer ou não, ele vai assim para os exames. O próximo exame seria o exame do exame digital, o exame do toque retal, né? Então, através do exame pelo dedo do médico, ele consegue ver, sentir a consistência da próstata, o tamanho da próstata, saber se essa próstata tem alguma região com algum caroço dentro dela, né? Consegue ver se essa próstata dói ou se não dói, geralmente não dói, tá? O exame, e isso é uma informação importante, ele é indolor. O exame digital do toque retal, ele é indolor. E ele é muito rápido. Ele dura questão de segundos, né? 15, 20 segundos. Talvez 40 segundos num caso um pouco mais complicado, mas ele não passa de 1 minuto. Então é um exame de simples realização e um exame rápido, indolor, tá? Através desse exame, a gente já consegue ter uma noção se o paciente pode ter algum tipo de câncer ou uma hiperplasia benigna, né? E o próximo exame seria o chamado PSA. É uma proteína que está no sangue do homem, né? E a gente faz uma análise laboratorial para saber o quanto dessa proteína está no sangue e isso se traduz numa possível doença prostática, tá? Interessante dizer que só fazer um desses dois exames não tem uma certeza diagnóstica. Ou seja, quero fazer só o PSA. Você vai ter mais ou menos 70% de eficiência. 30% dos cânceres de próstata passam desapercebidos no exame de PSA. Tá? Então, só o PSA em si não é uma boa estratégia para fazer o rastreio de câncer de próstata na população.
E só o toque retal vai para 10 a 20%. Então, o grande X da questão aí, o grande trunfo é você mesclar os dois exames. Quando você faz os dois exames de forma conjunta, a sua certeza diagnóstica sobe para 90%. Então já temos um número bem melhor, né? E veja, 90%. Mesmo assim, não é 100%, né? A gente está vendo no Covid aí que na medicina nada é 100% e nada é 0% também, né? O câncer de próstata sempre foi assim. Então a gente nunca tem 100% de certeza e é por isso que, com o avançar da medicina, nós temos outros exames subsidiários que a gente pode lançar mão hoje em dia para saber se o paciente pode ser um candidato a ter um câncer de próstata. Por exemplo, uma ressonância magnética de próstata, que é um exame também indolor, que consegue ver melhor essa glândula, a próstata. E a gente consegue ter, por exemplo, em casos de suspeita de câncer, a biópsia de próstata, que é o exame comprobatório, né? Quando a gente fala, eu acho que você pode ter um câncer de próstata realmente de acordo com os seus exames, a gente pede esse exame que se chama biópsia da próstata. E esse é o exame confirmatório ou de que tem o câncer ou de que não temos o câncer.